há uns 4, 5 anos atrás, eu chegaria aqui no canal e diria assim, o Bahia não tem como competir financeiramente com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e etc. Eu diria isso. Hoje, essa desculpa não existe mais. Dinheiro em caixa tem. É a mesma coisa de que, vamos lá ver o seguinte, todos vocês sabem que eu sou linésio, eu vivo na casa no condomínio X e eu tenho, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma D20, uma caminhonete D20, eu tenho uma D20, ok? Mas todos vocês sabem que eu tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, se eu quiser. E o pessoal fica olhando assim, porra, o Linésio, com tanto dinheiro, vive numa casa boa, tem tudo bom e do melhor, né, e tudo mais. Porra, o cara, em vez de ter uma Ferrari, uma Lamborghini, o cara, em vez de ter um Porsche, ele anda aí com D20, com, sei lá, Saveiro, com Pampa e etc. Claro, não estou dizendo que esses carros são ruins. Estou dando uma comparação, né, do que eu poderia ter algo muito melhor, entende? Aí você fica olhando assim, né, e diz, porra, mas Linésio tem dinheiro. Mesma coisa é o Bahia, gente. Se o Bahia hoje não contrata para o elenco principal do Bahia jogadores lá de cima, lá do topo, é porque o Bahia, Grupo City, não quer, porque dinheiro tem. E eu acho que isso frustra um pouco, digamos assim, o torcedor. Aos poucos, o torcedor do Bahia já vai cansando e vai abandonando esse diálogo, esse sentimento de projeto a longo prazo. Porque é normal, gente. Lá em 2023, no ano zero do projeto Grupo City, projeto a longo prazo, beleza. A Bahia lutou até o rebaixamento, contra o rebaixamento, não caiu, projeto a longo prazo. 2024, Bahia foi eliminado de Copa do Nordeste, Bahia fracassou na Copa do Brasil, mas ficou em 8º da Série A do Brasileiro. Massa, mas o projeto é a longo prazo. 2025, os fracassos continuaram, mas o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste, né? O Bahia ficou em 7º da série A do Brasileiro, o Bahia foi eliminado na fase de grupos, mas está tudo bem, o projeto é a longo prazo. Aí chegou 2026. 2026 eu já notei que a torcida do Bahia já deu uma cansada. Hoje eu já vejo mais protestos por parte do torcedor do Bahia, mesmo que na minha opinião um pouco tímido ainda, está começando a querer protestar. O torcedor do Bahia demorou 3 anos, 23, 24 e 25, para começar a querer protestar. Essa é a minha opinião. Entendeu? Mas mesmo assim já está começando a protestar. E por quê? Porque falhou na Libertadores ano passado, só que o ano passado caiu na fase de grupos. Esse ano nem na fase de grupos chegou. Falhou na Copa do Brasil, porque esse ano já está sendo eliminado pelo Remo. E o pior é que no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil tomou 7 gols do Remo. 7 de um time que está lutando contra o rebaixamento, está na zona de rebaixamento da Série A, que é o clube do Remo. Não está jogando Copa do Nordeste, mas aí é o regulamento da CBF e tal, aquela coisa toda, beleza. Mas aí o torcedor do Bahia está vendo Fortaleza, Ceará, Sport, Vitória jogando Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, boa ou não, no seu entendimento, não importa. Vai sair um campeão dali, seja Fortaleza, Ceará, Vitória ou Sport. Um campeão que vai ganhar mais uma Copa do Nordeste e o Bahia vai ficando para trás. Não foi culpa do Bahia, óbvio que não. O Bahia não está jogando a Copa do Nordeste desse ano pelo regulamento da CBF. Mas aí, para tapar a emoção do coração do torcedor do Bahia, o Bahia agora deveria estar na Libertadores, pô. Se o Bahia, nesse momento, estivesse jogando bem na Libertadores e estivesse jogando bem na Copa do Brasil, o torcedor do Bahia não estaria pensando em Copa do Nordeste. O problema é que o Bahia ficou sem a Copa do Nordeste, pelo regulamento da CBF, e fracassou na Libertadores e está fracassando na Copa do Brasil. Aí o torcedor fica louco, pô. Porque vai ver o Vitória, por exemplo, ser campeão da Copa do Nordeste, e aí o torcedor do Vitória vai dizer que tem mais título do Nordeste do que o Bahia, ou que empatou. Tá vendo o Sport ser campeão do Nordeste, aí o torcedor do Sport vai dizer, falta um, viu, Bahia? Vou pegar vocês, vou igualar. E não adianta o argumento de que, eu não joguei a Copa do Nordeste. Dane-se, problema seu, problema do Bahia, que não jogou a Copa do Nordeste. O Bahia deveria estar vencendo e lutando pelo título da Libertadores da América. E lutando pelo título da Copa do Brasil. Não é ser eliminado da Libertadores por um O'Higgins da vida. Nem ser eliminado da Copa do Brasil por um Remo da vida, gente. O'Higgins e Remos, que vergonha, porra. Todo respeito ao O'Higgins e ao Remo. É uma vergonha. Esse aqui é o grande problema. E tudo isso passa pela falta de ambição do Grupo City Bahia de não contratar jogadores que ganhem títulos. Eu já vou chegar lá. Planeta do Futebol, urgente. Palmeiras encaminha a contratação do zagueiro Alexander Barbosa do Botafogo.
O Verdão pagará 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, para ter um jogador já no meio do ano. As partes só aguardam os trâmites legais para oficializarem o acerto. O Palmeiras não tinha pressa e planejava ter Barbosa de graça apenas em 2027, mas mudou os planos diante da possibilidade de leilão, já que o Cruzeiro cogitava entrar nesta briga, né? E aí vocês estão vendo que o Palmeiras está contratando um jogador experiente, um jogador com currículo por 20 milhões de reais, né? E aí vamos ver agora o Bahia. E o Dioguinho fez um comentário em cima dessa postagem do Planeta Futebol, né? O Dioguinho disse o seguinte: Bahia pagou 5 milhões de euros, o equivalente a 32 milhões de reais, por um zagueiro da base do Vasco. Enquanto isso, o Palmeiras contrata um zagueiro titular, campeão de Libertadores e brasileiro, por 20 milhões de reais. Pode ter todo o dinheiro do mundo. Se não souber gastar, vai ficar na merda para sempre. Piada de mau gosto. Pois é, veja só. O Palmeiras está contratando um zagueiro titular, um cara que poderia chegar no Bahia e organizar a zaga do Bahia por 20 milhões. O Grupo City Bahia pagou 12 milhões a mais por uma promessa, digamos. Um zagueiro que já estava ali despontando no time do Vasco e tal. Mas onde é que está esse garoto que o Bahia comprou por 32 milhões de reais? Ele é convocado, pelo menos para ficar no banco? Ele joga? Ele está na base? Onde é que está o menino? 32 milhões de reais. Por que não pega esses 32 e contrata um zagueiro de verdade para o time titular? Por que não pega esses 32 milhões e contrata um jogador de verdade para o meio-campo? Por que não pega esta merda desses 32 milhões e traz um centroavante de verdade? Por que o Grupo City Bahia não fez hoje, 2026, o Bahia brigar por títulos? Porque o Bahia não vai brigar por títulos. Está sendo eliminado da Copa do Brasil e não vai ser campeão brasileiro. Para mim, independente se o meu time é Bahia ou Sport, e vocês sabem que eu sou torcedor do Sport, mas aqui eu tenho um papel de comunicador. Este canal aqui vive de views. Quanto mais, como é que eu posso dizer assim? Quanto melhor os clubes que eu falo estiverem nos campeonatos, é melhor para mim. Lá no Nerd Futebol, onde eu falo do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, do Sport, de todo mundo, quanto mais clubes na ponta da tabela, seja a divisão que for, para mim é melhor. Porque o torcedor vem assistir os vídeos. Aqui neste canal, Nerd Bahia, eu já brigo com o Tom Bahia, eu brigo com o Tricolor, com o canal do Puco, com o Bara Bahia, com o Somaz Bahia, com o Binho Bahia, com um monte de gente boa, excelente, que está aí fazendo os seus trabalhos. Eu sou mais um que vem aqui falar do Bahia. E se o Bahia não está bem, eu perco a audiência. Então, para mim, é interessante o Grupo City reforçar. Para mim, se você acredita em mim ou não, é problema seu. Para mim, eu queria que o Bahia fosse o Real Madrid do Brasil. Porque o Bahia, ia ganhar. E eu, só metendo no bolso. Vocês não entenderam isso não, é? Que para mim não faz sentido o Bahia perder. Que não faz sentido o Fortaleza perder. Que não faz sentido o Ceará perder. Bem sincero com vocês, isso aqui é um trabalho, gente. Isso é um trabalho. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, eu estou deixando de assistir um filme com a minha filha. Eu estou deixando de ir no parquinho com a minha filha. Eu tenho que fazer isso em outros horários, porque eu estou gravando um vídeo para vocês. Eu estou criando conteúdo para o canal. Isso é dinheiro. Será que eu sou o único que fala a verdade para vocês? Será que vocês não entenderam que, para mim, é interessantíssimo que o Sport ganhe a segunda divisão, para eu ter audiência nos meus vídeos do Sport? Que é interessante que Sport, Fortaleza ou Ceará ou Vitória ganhe a Copa do Nordeste, que para mim é importantíssimo que o Bahia vença a Libertadores. Vocês não entenderam isso ainda não? Ou vocês são idiotas? Ah, Linete, você é clubista, você quer que o Bahia perca. Eu só quero que o Bahia perca se ele jogar contra o Sport. Eu só quero que o Bahia perca se ele chegar numa final de campeonato contra o Sport, porque eu sou Sport. Eu sou Sport. Assim como o Selmo Camargo é Ceará, como o Luiz Heitor é Sport, como o Felipe Luna é Sport, como o pessoal do NE45 são Sport, ali tudo é Sport. Mas nós fazemos um trabalho, tentamos fazer um trabalho regional. O Selmo também fala do Bahia, todos nós falamos do Bahia, porque a gente quer agregar valor. E agregar valor é falar de quanto mais clubes possíveis. Se a mídia do Bahia, ou da Bahia, só fala de Bahia e Vitória, é problema de vocês. Tô nem aí se o canal do Puco só fala do Bahia. Tô nem aí se o Somaz Bahia só fala do Bahia. Tô nem aí se o Dinâmico só quer falar do Vitória. Se Marcos Guedes só fala do Vitória. Tô nem aí. Eu falo do que eu quiser.
Eu quero falar do Bahia. Eu vou falar do Bahia. Porque isso aqui é trabalho. Eu quero ganhar um pouquinho de dinheiro com o Sport, um pouquinho de dinheiro com Fortaleza, um pouquinho de dinheiro com o Bahia. Eu quero ganhar, porque esse é trabalho. Agora, isso não me impossibilita de fazer um comentário bom para o Bahia, de falar verdades sobre o Bahia, como, por exemplo, para mim, o Grupo City é a melhor SAF do Brasil. Mas não é perfeita. E muitos de vocês, torcedores do Bahia, pensam que o Grupo City é perfeito. Não é. Está faltando ambição ao Grupo City. Falta ambição ao Grupo City para fazer o Bahia campeão. Porque dinheiro tem. E esse negócio de que não tem dinheiro, para mim, já era. Já era. Essa falácia, para mim, eu já não engulo mais. Quem pode falar que não tem dinheiro é o Vitória. O Vitória pode falar que não tem dinheiro. O Sport, o Fortaleza, o Ceará. O Bahia não. O Bahia tem dinheiro. E muitos de vocês, torcedores do Bahia, já chegaram aqui ou no outro canal, rindo da minha cara, dizendo que o Bahia tem dinheiro infinito. Onde está essa porra desse dinheiro infinito? Por que não compra, não faz um elenco? Em vez de comprar uma promessa do Vasco por 32 milhões de reais e deixar ele, só Deus sabe aonde, por que não vai atrás de um zagueiro como esse, campeão de Libertadores, campeão de tudo? Para fazer a zaga do Bahia uma zaga consistente, uma zaga que não tome gols. E olha só, eu não estou aqui dizendo que o Santiago Mingo é ruim, que o Jean Lucas é ruim, que o Caio Alexandre é ruim, não estou dizendo isso não. Mas talvez sejam jogadores para completar um elenco vitorioso. Você acha que um Jean Lucas e um Caio Alexandre ou um Santiago Mingo, eles seriam titulares no Palmeiras e no Flamengo? Comenta aqui. Ou eles seriam aquele jogador para completar o elenco? Ou seja, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, olharia para o banco, iria ver Jean Lucas, Caio Alexandre, Santiago Mingo e pensaria, porra, eu tenho um banco de responsa. Se por acaso um jogador ou outro não pode jogar, esses caras que estão aí, eles podem fazer de titular. É verdade ou mentira? Mas será que Santiago Mingo, Jean Lucas, Caio Alexandre, por exemplo, é suficiente para levar o Bahia a ser campeão numa temporada inteira? Eu acredito que não. Então está na hora de reforçar, de manter esses bons jogadores, mas reforçar com jogadores melhores, para que esses aí saiam do banco e ajudem o Bahia a ser campeão. Está na hora de parar de endeusar Caio Alexandre da vida, Jean Lucas, Santiago Mingos e tudo mais. Está na hora de parar de endeusar Everton Ribeiro. Porque Everton Ribeiro já não aguenta jogar um tempo inteiro, gente. Grande jogador, excelente, craque, mas já não aguenta. É essa temporada e acabou, gente. Não tem esse negócio de pedir para Everton Ribeiro renovar por mais uma temporada, não. Já deu. Agora, craque de bola é craque. E o que eu estou falando é tão verdade que o Bahia, hoje, 2026, é um com Everton Ribeiro e é outro sem Everton Ribeiro. Sem Everton Ribeiro, o time piora, o que é algo impressionante. Vamos dar uma olhada em alguns currículos aqui. E aí vocês estão vendo o Alexandre Barbosa, né? Vocês estão vendo aí, ó, da esquerda para a direita, um título brasileiro, um título de Libertadores. Aí você vê aí, ó, mais 2 títulos e você vê aí, ó, título, 3 recopas. Ele já venceu 3 recopas, ou seja, um cara que tem currículo, né? E esse jogador vai custar ao Palmeiras 20 milhões de reais, enquanto o Bahia contrata um cara da base do Vasco por 32 e só Deus sabe onde ele está. Aí você vê um Everton Ribeiro, campeão de tudo. São 4 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores e tudo mais. Porém, o Everton Ribeiro já está com 37 anos e nitidamente já não aguenta. Portanto, o Bahia de 2026, não poderia nunca estar dependendo do Everton Ribeiro. E muito menos em 2027. Que este ano realmente seja o último ano da carreira do Everton Ribeiro, pelo menos no Bahia. E que o Everton Ribeiro, das duas, uma, ou ele busque outro clube, ou ele se torne um CEO, um dirigente, alguma coisa assim, e ajude o Bahia de outra maneira. Porque dentro de campo ele já não ajuda. Essa é uma realidade também. Agora é craque de bola. Veja aí o currículo do Everton. Invejável. Então eu mostrei aqui o currículo deste futuro jogador do Palmeiras e o currículo do Everton Ribeiro. Só que o jogador do Palmeiras, o Alexander, que é zagueiro do Botafogo, ele tem 31 anos, gente. O Everton Ribeiro já tem 37. O zagueiro que o Palmeiras está contratando por 20 milhões de reais ainda tem lenha para queimar. Everton Ribeiro não. Agora vamos olhar 3 jogadores que eu considero pilares no time do Bahia. O Gilberto, que querendo ou não tem experiência, jogou na Champions e tudo mais no Benfica. O Jean Lucas e o Caio Alexandre. Muito bem, aí vocês estão vendo de cima para baixo. Jean Lucas tem contrato até o dia 31 de 12 de 2028, ou seja, são mais 3 anos de contrato, né? 2026 completo, 27 e 28. O que foi que Jean Lucas conquistou em toda a sua carreira? Nada.
conquistou um campeonato gaúcho, eu acho que, se não me engano, aquele troféu ali é um campeonato gaúcho e uma Copa do Nordeste. Claro, ele conquistou o campeonato baiano também, eu sei. Mas títulos importantes, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, não conquistou nada, nem a nível nacional, nem internacional. E aí você tem o Caio Alexandre embaixo, a mesma coisa. O Caio Alexandre tem contrato também até 2028, são mais 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos de contrato. Caio Alexandre conquistou uma Copa do Nordeste e campeonatos baianos pelo Bahia e uma taça lá no Canadá, num país que ninguém sabe jogar bola. Esse é o currículo do Caio Alexandre. E aí vem o Gilberto. O Gilberto tem contrato só até o final deste ano. Aliás, desculpa, o Gilberto tem contrato até o dia 30 de junho deste ano, ok? E ele conquistou um campeonato de Portugal, um campeonato português com o Benfica, e tem ali, ó, segunda divisão, né, um campeonato estadual e Copa do Nordeste com a equipe do Bahia. Eu pego 3 jogadores que acho que são pilares no Bahia, pela experiência e tudo mais, e os caras não conquistaram nada na vida deles. São bons jogadores? São. Mas será que são jogadores bons o suficientes para serem titulares absolutos 2024, 25, 26, 27 e 28? 5 anos de contrato para Jean Lucas e Caio Alexandre. Tá tudo bem, ok. Mas será que esses 2 caras, esses 2 jogadores, Jean Lucas e Caio Alexandre, têm bagagem suficiente para serem titulares absolutos 5 anos no Bahia? 5 anos! 2024 ganharam nada, 2025 ganharam nada, 2026 não vão ganhar nada. E 27 e 28? Será que não seria bom o Grupo City largar essa bobagem, contratar um elenco de verdade e colocar esses caras no banco? Jean Lucas e Caio Alexandre podem ser banco, gente, banco, opção de banco. Aí eles vão ajudar e vão conquistar títulos. Chegou a hora do Bahia investir de verdade e você, torcedor do Bahia, não está vendo isso. O Bahia tem que investir de verdade, gente. Enfim, esse é o meu recado, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha este vídeo, se inscreve. Quanto mais inscritos do Bahia, mais esse canal vai crescer e trazer mais informações do Esquadrão de Aço. Tchau, galera.